Esse é o Como criar anúncios impossíveis de ignorar. Eu já estou falando. What do you think? Você já criou um anúncio no Facebook e foi miseravelmente ignorado pela sua audiência, ou seja, ninguém clicou, ninguém deu sequer uma curtidinha no teu anúncio? No, sir. Se você já passou por isso, hoje eu quero compartilhar com você então algumas dicas para você criar anúncios impossíveis de ignorar. Vamos lá. Agora, existem dois problemas que podem ser a causa então dessa sua falta de resultado, ou seja, de você ser ignorado miseravelmente quando você faz um anúncio. Esses são dois fatos que são o seguinte: hoje, quando você vai criar um anúncio, seja tanto em mídias sociais, blogs, alguma coisa assim, os anunciantes sofrem da chamada cegueira do banner, ou em inglês, o banner blindness. O que isso significa? A gente sabe já, o nosso cérebro já sabe quais são os padrões, né? A gente é habituado a criar padrões. Então hoje, quando você entra num site, por exemplo, você sabe que a logo do site está no topo, vai ter um menu, aí do lado vai ter uma barra com alguns banners, com algumas imagens, e no centro vai estar o conteúdo, aquilo que você foi consumir. Ou quando você entra num site de e-commerce, vai ter lá, tem o produto, a descrição, o preço, enfim. A gente segue um padrão quando a gente vai falar em layout. E nas mídias sociais também, no Facebook, é onde você pode estar assistindo esse vídeo, ou no YouTube, tem uma barrinha do lado com outros conteúdos, do lado de cá tem isso e aquilo, aqui embaixo tem umas coisas para você curtir, enfim. A gente já sabe o layout mais ou menos das coisas e, consequentemente, o nosso cérebro, que não é bobo nem nada, ele já sabe aonde focar. Então, quando as pessoas vão consumir um determinado conteúdo, elas sabem que coisas aqui do lado direito são coisas, né, propaganda, coisas que não são tão relevantes para ela, e o conteúdo acaba ficando no centro. Essa é a chamada, então, cegueira do banner ou banner blindness. Se você quiser procurar depois no Google sobre isso, é basicamente o nosso cérebro já sabe onde está o conteúdo e ele ignora qualquer coisa que fuja daquilo. Então, quando a gente trata de Facebook, basicamente anúncios da barra lateral são mais suscetíveis a sofrer desse banner blindness, porque as pessoas já sabem que ali vai ter algum jabá para ela. Outra coisa importante também que você precisa levar em consideração quando vai criar anúncios para você não ser ignorado é lembrar que ninguém entra no Facebook para comprar nada. Ou você entra lá pensando: nossa, mulher, vou comprar uma geladeira. Vou lá no Face dar uma olhada, vai que aparece um banner, né, de uma propaganda pra mim. Vou torcer, você não faz isso. Então, nas mídias sociais, as pessoas também não entram pra ver propaganda. Então, aí que vem, né, a importância dessas dicas que eu vou compartilhar com você daqui a pouquinho pra você criar, então, anúncios impossíveis de ignorar, beleza? Então, esses são dois pontos importantes. As pessoas sofrem, né, da cegueira dos banners e ninguém entra no Facebook, em qualquer lugar, pra comprar nada quando a gente fala de mídias sociais. Agora que você sabe, então, quais são os problemas, né? Eu trouxe esses dois possíveis problemas para você estar sendo ignorado miseravelmente aí. Vamos falar da solução. Uma das coisas que eu passo para os meus alunos é: quando você vai criar um anúncio especificamente para o Facebook, a solução é você criar anúncios que não parecem anúncios. E como que você vai fazer isso? É o que eu vou te explicar agorinha. Não, agorinha. Ai, ai. Então, como que você vai poder criar esses anúncios? Essas são estratégias que eu utilizo, que eu compartilho com os meus alunos também no meu treinamento, que são três coisas muito simples. Levando em consideração, então, que as pessoas entram no Facebook para ver outras pessoas, o que outras pessoas estão fazendo, uma das coisas que eu sempre uso nas minhas campanhas é colocar foto de pessoas. Se você entra no Facebook para ver o que as pessoas estão fazendo, nada mais natural para você não parecer um anúncio, colocar pessoas ali. Então, essa é uma das primeiras coisas que você pode começar a fazer para ser menos ignorado, vamos dizer assim. Além das pessoas, outra coisa que eu procuro colocar sempre nessas imagens são pessoas com algum ponto de luz ou com alguma cor forte, para que ela se destaque ali no meio das publicações. Então você coloca uma pessoa, por exemplo, com algum ponto de luz ou com alguma barra, alguma coisa assim chamando a atenção, utilizando alguma cor forte, vermelho, verde, alguma coisa que fuja do branco e do azul do Facebook. E por fim, uma coisa que você pode inserir para deixar ainda mais claro para a pessoa o que é aquela mensagem
imagem, o que é aquilo que você está falando, você pode inserir texto nessa imagem. Mas é importante lembrar que quanto maior a quantidade de texto, menor tende a ser a entrega do seu conteúdo. Então, se for o caso, se for realmente necessário, você pode colocar um pouquinho de texto explicando mais ou menos sobre o que se trata aquele anúncio, para que você possa então passar ainda mais informações usando aquela imagem, tá? Então, usar pessoas, um ponto de luz ou alguma cor forte e alguma quantidade de texto, se você achar necessário, são pontos importantes para você chamar a atenção das pessoas, para que elas pelo menos vejam o teu anúncio, faça sentido para elas aquilo que você está oferecendo e elas cliquem e vão até a página que você está anunciando, curte a sua página e assim por diante. E agora, uma dica extra que eu posso dizer para você é a seguinte: quando eu vou fazer os anúncios, eu geralmente utilizo a mesma descrição, ou seja, eu uso basicamente o mesmo texto com algumas alterações. Porque eu já testei o texto que vai em cima, não o que vai na imagem. Eu já testei o texto que vai em cima, várias alternativas, e eu vou lá e escolho os melhores. Agora, quando eu vou utilizar imagens e eu vou segmentar o meu anúncio para um determinado público, por exemplo, eu vendo treinamentos, ele pode ser consumido por um empreendedor, por um médico, por uma mãe, por um advogado, enfim. Eu procuro colocar, quando eu estou segmentando as minhas campanhas para determinada audiência, alguma imagem que faça sentido para ela. Ou seja, se eu estou promovendo o meu treinamento para médicos, segmentando para médicos, eu procuro imagens de médicos. Se eu estou segmentando meu anúncio para coaches, eu procuro imagens que tenham alguma aderência com coaches, com mães e assim por diante. Então, para que eu possa deixar mais personalizado ainda aquela comunicação, eu uso a mesma headline, que eu sei que ela funciona, e eu vou trabalhando com os testes das imagens, basicamente seguindo esse mesmo padrão. Pessoas, cor forte ou algum ponto de luz e, se necessário, colocar algum texto. Então, esses são alguns passos, algumas ideias para você tentar resolver esse problema aí da cegueira do banner. Eu tô cego dos olhos. E também do fato das pessoas não entrarem nas redes sociais para comprar nada. É claro que isso são apenas alguns pontos que podem ajudar a melhorar suas campanhas, mas eu acredito que já vai dar um up aí, pelo menos nos teus cliques, para que você possa então começar a entender o que funciona e o que não funciona para tua audiência. Agora, quando a gente fala de anúncios, né, a gente tá falando da chamada mídia paga. A mídia paga é um de 3 pilares super importantes que você precisa dominar para você ter mais chances aí de ter sucesso nas mídias sociais. E se você quiser se aprofundar, tanto em mídia paga, mídia própria e também a mídia orgânica, eu convido você para assistir uma aula chamada Os 3 Pilares do Sucesso nas mídias sociais. Aqui na descrição desse material tem um link onde você vai poder entrar, se cadastrar e assistir gratuitamente. Essa aula é onde eu explico com mais detalhes como que você pode aproveitar melhor o seu conteúdo, os seus anúncios e o que falam da sua empresa nas mídias sociais. Vai lá, se cadastra para você assistir essa aula gratuitamente. E agora eu quero saber de você. O que você tem feito para minimizar esse problema, para não ser miseravelmente ignorado nas suas campanhas? Coloca aqui embaixo qual é a sua sacada, ou se você ainda não tem sacada, qual sacada das que eu dei fez mais sentido para você. Eu sou a Camila Porto, muito obrigada por me acompanhar e a gente se vê em breve. Tchau!